você trabalha com as punks, né? E pediram para você falar um pouco sobre punks e sobre o uso dela na gastronomia. Beleza. Bom, de uma certa forma eu cheguei nas punks por esse trabalho com as mulheres quilombolas, né? Eu percebi a necessidade de fazer um levantamento. A gente não tinha nada sobre cozinha quilombola, né? Porque não existia nenhum mapeamento no Brasil, nem na Bahia. Na Bahia é a maior quantidade de quilombos que tem no Brasil e a gente não tinha nada sobre alimentos. Então eu comecei a fazer pessoalmente, né, indo a determinados quilombos e tentando fazer um levantamento de receituários, da oralidade, de técnicas, tentando buscar, tirar informações desses lugares, né? Foi um trabalho muito rico, que eu continuo fazendo, hoje talvez menos, mas cheguei a fazer 8 comunidades aqui na Bahia. E ao chegar nessas comunidades, eu identificava elementos, né, que fizeram parte da minha realidade enquanto criança, enquanto menino, e eu via que essas pessoas não comiam, né? E aí eu comecei a perceber que existia uma conexão entre essas comunidades e esse alimento, né? Então, PANCS é um acrônimo, né? Uma redução da palavra plantas alimentícias não convencionais. Então, de lá para cá, eu venho pesquisando essas plantas, né? Participo de uma rede que se chama Rede Punk Bahia, né? Meio que coordenada pelo professor Geraldo, um biólogo da UFBA, né? A gente, ano passado, fizemos o primeiro encontro, foi um encontro super bonito, porque, na realidade, quando a gente fala de punks, a gente não fala só de alimento, né? A gente fala de pessoas que foram invisibilizadas pela sociedade, né? Da mesma forma que essas plantas foram invisibilizadas. Por quê? Porque para o agronegócio não interessa esse tipo de planta. Por quê? Porque ela é barata, ela brota em qualquer lugar, ela tem muitos nutrientes, mas ela não é comercialmente vendida, porque ela murcha muito facilmente. Então tem uma série de questões, né, que não são interessantes para o grande comerciante vender. Então aí as pessoas perguntam assim, como é que eu identifico uma punk? Uma punk é normalmente essa leguminosa, ou essa verdura, ou esses alimentos que você não vai encontrar no mercado, por exemplo, não é? Na baia do mercado, assim, na prateleira, porque normalmente não é de interesse da grande superfície, não, como a gente chama, do supermercado, vender. Mesmo assim, hoje, já nós começamos a ver que algumas dessas plantas vêm sendo incorporadas por esses grandes supermercados. Então, quer dizer, todo esse trabalho que não começou hoje, né, que já tem muitos anos, ele já vai sendo incorporado também pelos supermercados, porque são elementos alimentícios e que têm nutrientes, né? Então, por exemplo, outra coisa que eu sempre digo é o seguinte, se eu estivesse começando hoje na gastronomia, seria muito interessante para mim as punks, porque é sempre uma descoberta. Na realidade, você está tratando um abacate, por exemplo, né? A semente desse abacate. Por que não trabalhar essa semente? Uma coisa que poderia ser descartada. Mas hoje você já tem pessoas que trabalham essa semente e já fazem um produto a partir dessa semente, né? Então, até porque esses elementos, às vezes, não são utilizados aqui por desconhecimento, mas no estrangeiro, a gente acaba exportando para o estrangeiro e eles são aproveitados lá. Como é o caso, por exemplo, da pimenta rosa, né? Que é a semente de aroeira, uma planta muito comum na Bahia e que, na realidade, ninguém conhecia aqui como um alimento, mas ela já era muito conhecida na culinária francesa, por exemplo. Então, é uma fonte de informação enorme, tem muita gente pesquisando e muita gente interessada. E é uma alternativa também, porque, na realidade, quando a gente fala em punks, as pessoas falam,
mas é casca disso. Não, não é isso. São alimentos realmente que têm, a grande maioria são folhas, né? Mas que tem muitos nutrientes. Eu poderia citar, por exemplo, o caso da beldroega, que tem 20 vezes mais, eu acho que é isso, posso estar enganado, mas 20 vezes mais vitamina C do que a laranja, né? A beldroega é uma florzinha, uma folhinha que a gente encontra em qualquer jardim. É uma coisa que dá, como um mato realmente, né? Então, assim, o que a gente precisa é exatamente expandir o conhecimento dessas folhas, incorporar elas em receituários novos e servir, criar pratos novos com isso, né? Só uma questão interessante a título de curiosidade é que a beldroega, na realidade, não é nossa, ela é portuguesa, né? Inclusive o nome técnico dela bom, não me ocorre agora, mas é não sei o que, portucália, porque tem muito, ela sempre foi usada em Portugal. E o apelido de alfacinha dos lisboetas é exatamente por causa dela, porque era uma planta muito comum e eles usavam muito na culinária. Então, eu gosto sempre de citar isso para você ver a importância de alimentos que antes tiveram importância, depois passam a não ter mais, né? Então, dá para a gente fazer uma análise bem clara, assim, comidas que se perderam no tempo, mas que tinham importância, né? Se a gente fizer um retrospecto, assim, lembrar de coisas que você comeu quando era criança, que você não vê mais, mas aí você chega na geladeira e você vê um monte de lata, um monte de coisas empacotadas, você vai ver a diferença, né? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com a questão da soberania alimentar. Eu acho que houve um esgarçamento muito grande, hoje houve uma penetração dessa alimentação mais processada de forma muito radical na nossa vida, e isso, a prova está aí, né? Assim, a quantidade de doenças, a quantidade de enfermidades que a gente que vem aparecendo de, sei lá, 40 anos para cá.